Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar trazendo uma palavra de Deus para os irmãos nesta noite, uma palavra de fé, de encorajamento. Vou dizer que eu preferia estar na congregação, eu preferia estar na igreja, ministrando para os irmãos, vendo o rosto de cada um, podendo, sabe, ter comunhão. Mas as circunstâncias nos levam a estarmos ministrando das nossas casas. E graças a Deus por isso também. Então, estou muito feliz por essa oportunidade. E desde quando eu fui desafiada, desde quando eu fui chamada a trazer essa palavra para os irmãos, eu venho perguntando para Deus e pedindo para que Deus me revelasse aquilo que Ele queria ministrar na vida dos irmãos, aquilo que as pessoas estavam precisando de ouvir, assim como eu também. E aí Deus começou a falar comigo essa semana, que eu já vinha orando há muito tempo, mas essa semana Deus me trouxe à memória uma palavra que eu recebi no começo do ano e me trouxe e essa mesma palavra Deus já havia ministrado na minha vida de novo agora durante esse tempo de isolamento que nós estamos em casa. Então Deus já tinha trago de novo essa palavra para mim e eu falei, é essa palavra, é isso que Deus quer falar. E hoje eu quero falar sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus nas nossas vidas. Temos vivido dias muito difíceis, muito diferente daquilo que nós já vivemos um dia. Muito diferente daquilo que um dia a gente já viu no mundo. Eu, particularmente, recém-feita 29 anos, nunca tinha visto algo parecido no mundo. E nunca tinha visto as coisas tomarem uma proporção tão grande mundialmente, mudando a configuração de muitas coisas, mudando a forma como nós agimos, até as formas como nós nos portamos diante da nossa igreja. Eu, particularmente, nem estou podendo ir para a igreja ainda, porque o Pedrinho ainda tem 2 aninhos, então, assim, eu ainda não posso voltar a ter a minha convivência com os irmãos, não posso ver muitas pessoas da minha família, que eu estou com muita saudade, mas a gente tem vivido essas diferenças hoje no nosso contexto do dia a dia. E isso tem sido muitas vezes uma fonte de ansiedade, uma fonte de irritação, de preocupação, uma fonte de questionamento. E é exatamente isso que eu venho refletindo, que eu vim refletindo sobre essa configuração que a gente está vivendo, sobre tudo isso que nós estamos vendo no mundo. E algo que Deus tem falado comigo desde quando começou o isolamento, desde quando a gente começou essa quarentena e toda essa pandemia, é que o amor dele não mudou. E que tudo isso pode mudar, todas as coisas podem mudar, mas o amor de Deus não mudou por nós. O cuidado dele, a forma como ele age em relação a nós, filhos de Deus, não mudou. E isso é a certeza que nós podemos nos apegar. Essa é a certeza que nós podemos ter, que o amor de Deus não mudou e que o cuidado dele tem sido essencial. E é aquele cuidado, sabe, que muitas vezes a gente não percebe. É o cuidado nos pequenos detalhes do dia a dia. É os detalhes, sabe, que Deus tem revelado o amor dele por nós. Às vezes nós estamos esperando um grande milagre, uma grande transformação, algo sobrenatural. E sim, nós estamos esperando e cremos nisso, mas deixamos de perceber o cuidado de Deus nos detalhes do dia a dia. E ter a certeza de que Deus está conosco e de que Deus não nos abandonou. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Nós somos bombardeados por muita notícia, muitas coisas ruins. O tempo todo a gente é sobrecarregado, muitas vezes na mídia, no grupo de WhatsApp, notícias. Eu que moro em condomínio, é o tempo todo bombardeado de notícias no grupo, notícias no e-mail, é muita notícia. Mas nesse exato momento nós precisamos nos colocar como filhos de Deus, como aqueles que são cuidados por Deus. Nós estamos no mundo e na Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Mas temos que ter bom ânimo, porque nós iremos vencer. E existe uma palavra, até que eu separei em Malaquias 3,18, só vou citar rapidinho, que é chegado a hora em que haveria uma diferença entre o justo e o não justo. Aquele que serve a Deus e o que não serve. E eu acho que é exatamente esse momento que nós temos vivido. É a diferença entre aqueles
que são servos de Deus. Estamos todos nós inseridos numa mesma realidade. Estamos todos nós inseridos no mesmo contexto de pandemia, de incertezas, de inseguranças, de uma doença que chega, que transformou muitas coisas, transformou nossa forma como agir e leva uns e outros até pegam a mesma doença e não sentem nada. Então nós não temos certezas de nada, mas nós temos certezas de uma coisa, que Deus tem cuidado de nós. E que é este cuidado, que é este amor que nós temos que nos apegar, que nós temos que descansar e confiar. Que é exatamente isso que Deus tem nos chamado. Mesmo antes da pandemia, se já é um testemunho pessoal, eu e minha casa, meu marido, a gente já vinha enfrentando algumas dificuldades. E nós já vínhamos buscando de Deus, já vínhamos buscando essas respostas de Deus, buscando um direcionamento para as nossas vidas. E diante de algumas lutas que a gente vinha enfrentando, nós sempre estávamos firmes e confiantes que o Senhor estava no controle de todas as coisas e que no tempo dele tudo se daria uma solução e que tudo se resolveria. E diante dessas circunstâncias, no começo do ano a gente teve uma ministração de um pastor que a gente gosta muito e que falou muito ao meu coração, que foi sobre a experiência que Simão Pedro teve com Jesus. Eu vou pedir para os irmãos pegar Lucas 5, vou dar o tempo dos irmãos pegarem, 5:4, capítulo 5, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse Simão, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está mandando, vou lançar as redes. Quando pegaram tanta quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Enquanto fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e a todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Então, irmãos, essa foi a palavra que Deus ministrou na minha vida. Essa palavra por 2 vezes veio de encontro ao meu coração e ela veio como sabe, aquele bálsamo, aquela resposta de Deus para minha vida. Nós vivemos no meio dessa insegurança. Fico pensando quando eu li essa palavra e recebi essa ministração, que como deve ter sido difícil para Pedro ter ido passar o dia todo pescando. Era a profissão dele, assim como eu tenho a minha, você tem a sua. E imagine só, sentar no seu escritório, passar o dia todo lá e não produzir nada. Imagine você chegar no seu ambiente de trabalho e sentir que aquele dia todo foi desperdiçado, jogado ao vento, porque nada fluiu, nada aconteceu. Imagine então você agora numa circunstância muito difícil da sua vida, uma luta muito grande, de repente você tá ali, há tempos, buscando uma solução e jogando sua rede, e nada vem, e nada acontece. E isso foi tão profundo na minha vida, porque eu fico imaginando que aqui mesmo fala que havia outros barcos ao redor, e talvez, já pensou, os outros pescadores também estavam jogando, e provavelmente podiam até estar pescando também, podiam estar conseguindo tirar esses peixes de dentro do mar, fazerem o seu trabalho acontecer, e Simão não estava conseguindo. Simão Pedro, no caso, também
tinha o seu sócio, que aqui fala, a palavra mais atualizada fala sócios, mas seus companheiros de pesca. Então se tornou uma sensação exaustiva de estar ali o tempo todo batendo na mesma tecla, de estar tentando resolver aquela situação e de não ter solução, de não ver que nada estava acontecendo. E muitos nós temos vivido situações assim. Foi assim que eu me senti quando eu ouvi essa palavra. Quando eu li, tive essa visão que muitas vezes a gente está nessa situação, batendo na tecla, vivendo a mesma coisa o tempo todo e parece que não tem uma solução. E parece que Deus não está conosco, parece que não há nada acontecendo ao nosso redor e parece que aquele problema não há solução. Parece que tudo que tá é uma doença que você descobriu que você tem ou que algum familiar é algo sério, ou às vezes até algo que aparentemente possa ser simples, mas que tem atormentado o seu dia a dia, parece que não há solução. Parece que aquilo dali vem consumindo todas as suas energias, vem consumindo toda a sua estrutura familiar. Às vezes é um desemprego. Quantas pessoas estão desempregadas, ou com seus salários reduzidos, ou arriscados de perder o emprego, e toda essa situação tem se tornado tão cansativa e exaustivo, e que você já não vê mais solução, já não vê mais esperança. Tantas portas eu já bati, tantas coisas eu já fiz, e eu não consigo ver uma solução para esse problema. Às vezes é seu casamento tá por um fio. A gente fala sempre nas lives dos casais, a gente sempre conversa com os casais que essa pandemia, muitos casais ou se aproximando demais e vendo, nossa, como é bom estar casado com você, ou que tá assim, realmente, nós não servimos um pro outro, vamos divorciar, e as brigas são constantes, porque a convivência é muito maior. E imagina só você vivendo essa situação. Cheguei ao ponto de que não quero mais esse casamento, que a minha família já não vai mais pra frente, que os meus filhos se tornaram filhos rebeldes, eu não tenho mais solução, eu já não sei mais o que fazer, eu prego, eu falo, eu ensino e mesmo assim eu não vejo solução. Muitas vezes filhos tomando decisões que os pais já não podem mais interferir, não conseguem interferir, decisões que muitas vezes são erradas. Então imagina todas essas situações que muitos de nós podemos estar vivendo, muitas famílias estão vivendo, muitos irmãos dentro da nossa própria igreja, ou irmãos próximos, ou vizinhos, conhecidos, têm vivido situações desse tipo e não vem solução. Perdão. E não vem solução para esse problema. E era exatamente assim que Simão se sentia. Era exatamente assim que Simão Pedro se sentia. Ele tinha passado o dia todo ali, jogando sua rede, fazendo o seu serviço, tentando resolver aquele problema de alguma forma. E ele não conseguia, não via solução. Até que Jesus chegou e deu uma palavra. Vai e joga a tua rede. Vai no mais profundo. Na Bíblia fala, na palavra fala. Vá no mais profundo das águas e lance a tua rede. Perdão, gente. E mesmo sem acreditar, Pedro, mesmo não sem acreditar, porque ele falou que ele estava acreditando que era pela palavra de Deus que ele ia conseguir. Então Pedro acreditou. Nós nos esforçamos muito o dia todo e não conseguimos, mas pela tua palavra eu vou e vou jogar. E é exatamente naquela hora que ele viu o milagre acontecer. Foi exatamente naquela hora que foi tão grande o milagre. Foi de uma proporção tão gigantesca que ele precisou de ajuda para recolher os peixes. Os barcos estavam começando a afundar de tantos peixes. Imagina só essa cena. Você consegue visualizar isso acontecendo? É exatamente isso. Deus quer escrever uma nova história. Deus quer renovar a tua fé. Ele quer isso, ele quer só um passo. Que você confie na palavra dele, que você confie naquilo que ele tem, que ele disse. Se ele diz, é porque vai acontecer. Se ele nos prometeu, é porque vai se cumprir. Basta um passo nosso de fé, de confiar, que é o tempo dele, que no momento certo, às vezes você está um dia todo, anos, muitos anos, exatamente ancorados, lançando suas redes, sem conseguir pescar nada. E aí basta uma palavra do Senhor. E nesse exato momento que for uma palavra do Senhor, você crê, ele vai trazer a provisão. Ele vai mudar a história. E é exatamente isso. Ele quer mudar a história. Ele quer trazer um bálsamo novo.
Ele quer te colocar em lugar de honra. Pedro, exatamente naquele momento, ficou num lugar de honra. Porque, como eu falei, imaginando um contexto, imagino que os outros pescadores conseguiram pescar o dia todo. Os outros colegas de trabalho conseguiram produzir. E ele não. E ele estava ali totalmente frustrado, debilitado, sem ter o que fazer. E o Senhor honrou. Trouxe ele para um lugar de honra em que todos puderam ver aquilo que o Senhor fez na vida dele. E ele se tornou um grande testemunho. Certeza que naquele momento ele se tornou um grande testemunho para os outros que estavam ali. Porque inclusive nessa ocasião o Senhor estava pregando na praia. Jesus estava pregando na praia. E aí foi quando ocorreu toda essa situação. Então haviam pessoas ali que estavam ouvindo a palavra, ouvindo Jesus pregar. E havia os trabalhadores também. E eu imagino que diante de todas aquelas pessoas, Pedro e seus companheiros foram honrados. Foram abençoados. Pedro acreditou nessa palavra. E Deus tem nos chamado a andar na palavra dele. Andar sobre essa certeza de que a palavra dele é capaz de transformar a sua vida, a sua família, a ocasião difícil que você está vivendo, a situação complicada que ao seu ver não tem solução. Às vezes, muitas vezes, você está passando necessidade falando, o que amanhã eu vou dar para os meus filhos comerem? Eu tenho hoje essa sensação muito grande de maternidade. Quem dera todo mundo pudesse ser pai e mãe para ter essa alegria e ao mesmo tempo essa preocupação, essa entrega que é ser pai e mãe, que é a sensação de paternidade e maternidade. Quando você passa a ver como é a preocupação de o que o meu filho vai ter para comer, o que o meu filho vai ter para vestir, será que eu tô educando meu filho da forma certa, será que tudo tem sido conforme Deus quer que seja, e você acaba entrando em muitos conflitos, você começa a pensar na paternidade de Deus sobre as nossas vidas, sobre o amor de Deus, o amor de pai, que na Bíblia mesmo diz que pode um filho pedir pão e um pai dar pedra? Jamais, jamais. A não ser que você não esteja exercendo a sua paternidade de uma forma como a Bíblia diz, como Deus tem chamado. Mas se você tem esse amor que é transformador de pai e mãe, como eu falei, quem dera todos pudessem, como esses dias a gente estava falando, e muitos não são chamados a esse ministério que é filho, mas quem tem sabe o que eu estou dizendo. E muitas vezes você também como filho consegue reconhecer. Mas ainda assim como filha, eu consigo dizer que hoje eu consigo entender muito mais o amor de Deus por mim, sendo mãe e vendo esse papel de maternidade e paternidade dentro da minha casa com o meu filho, do que quando eu era filha. Quando eu era filha eu conseguia ver muito, não em relação a Deus, mas muitas vezes a preocupação do meu pai é excessiva. Meu pai e minha mãe se preocupam demais. Meu pai e minha mãe falam demais, entendeu? E quando você é pai, você passa a enxergar com outros olhos que nada é demais. E que esse amor, ele é um amor que jamais vai te dar uma pedra ao invés de um pão. Que jamais vai te abandonar. E é exatamente esse amor que Deus tem ministrado nas nossas vidas. Tudo que você tem pedido a Deus, certamente Ele fará. Certamente Ele passará por uma peneira da vontade dEle. Vai colocar os seus sonhos, seus projetos, os seus pedidos que você tem colocado diante dele, moldado e esculpido conforme a vontade dele para você, mas vai se cumprir. E quando nós andamos na palavra de Deus, quando nós andamos nas promessas de Deus, não tem como não dar certo. Não tem como, quando nós andamos em fé em Deus, não tem como. É impossível não dar certo. E eu consigo entender por que Pedro fez exatamente aquela cena de se prostrar aos pés de Jesus e falar: eu não mereço, eu não sou digno de ti. Sou um pecador diante de tanta grandeza. E Jesus fala: então vem que agora você vai ser pescador de homens, me segue. E dali, naquele momento, Pedro passou a ser discípulo de Jesus. E tem como não seguir?
Depois de um milagre tão poderoso desse, depois de uma dupla honra dessa, tem como não seguir depois de ver a manifestação do amor de Jesus na vida dele e do amor de Deus através daquela ação, daquele milagre que ocorreu? Não tem como, irmão, não amar Jesus, não tem como não seguir Jesus, não tem como não confiar nele. E a partir daquele momento, tudo que Jesus falava certamente para Pedro, água parava, porque ele viveu aquela experiência. Ele viveu aquele momento de Jesus falou e aconteceu. O meu milagre aconteceu. A minha provisão aconteceu. E a partir daquele momento ele não se viu fazendo outra coisa que não fosse seguindo Jesus. E é dessa forma. Deus faz dessa forma com nós também. Deus quer fazer essa história nas nossas vidas. Ele quer mostrar essa provisão. Ele quer mostrar na tua vida esse cuidado. E como eu comecei falando, no cuidado de cada detalhe. Porque muitas vezes nós não nos atentamos. Mas você se levantar da sua cama, você ter uma casa, parece meio clichê na linguagem popular. Parece uma coisa que todo mundo fala. Mas é sério, irmãos. Se você não valorizar esses pequenos detalhes, se você não conseguir ver o amor de Deus no ar que você respira, no pão que você comeu de manhã, na saúde dos seus filhos brincando, se você não consegue ver o amor de Deus e o cuidado de Deus em meio a tanta gente doente, tantas pessoas perdendo seus entes queridos nessa pandemia, tantas pessoas sofrendo com muitas lutas dentro dos seus lares, Deus tem trago a nossa provisão. Deus tem sido o nosso socorro. Não tem como, assim como Pedro, não amar esse Deus. Não tem como não querer seguir Jesus, querer ser como Jesus. E na Bíblia fala de outras ocasiões, assim quando Pedro andou sobre as águas, que Jesus falou, vem então, Pedro. E Pedro foi, porque ele já tinha tido essa experiência com Jesus, de confiar na palavra dele. E ele continuou confiando. Tudo bem que depois ele desconfiou, mas é um outro assunto. Mas ele confiou porque ele já tinha vivido aquela experiência de confiar na palavra de Jesus. E que quando ele falou, se cumpriu. Então, nessa noite, irmãos, eu espero ter conseguido transmitir para vocês aquilo que Deus tem falado comigo. Porque para mim essa palavra, por mais que eu já tenha escutado ela várias vezes, ela foi uma revelação poderosa na minha vida. Foi uma revelação transformadora. Porque é muito maravilhoso quando você consegue ver, ele jogou as redes, voltou, tem até a música que o Pedro ama aqui em casa. Pedro, Thiago, João no barquinho, no mar da Galileia, jogou a rede, não pegou nada. Quando você olha por esse ângulo, nossa, foi simples, foi só uma ocasião que Jesus usou para chamar ele para ser seu discípulo. Mas não, ele foi muito além, foi uma provisão, foi uma honra, foi um milagre, foi realmente trazer à existência a fé e mostrar que mediante a fé as coisas poderiam acontecer. Entendeu? E hoje, como eu falei, Deus tem te chamado a jogar a rede ao mar, as suas redes. Jogue mais uma vez, irmão. Mesmo que você já tenha achado que tá tudo perdido, você passou o seu dia todo chorando, clamando, você passou o seu ano todo chorando, clamando, você já tem 10 anos chorando, clamando, jogue mais uma vez sua rede ao mar e creia que ali será uma grande colheita, que ali será igual nossa palavra desse ano, nossa palavra profética, que é um ano de grande colheita. E provavelmente Deus tem feito experiências maravilhosas na sua casa. E muitos não têm reconhecido, não têm conseguido perceber. Porque, enfim, nós ainda estamos em meio ao caos. Nós ainda estamos sobre uma atmosfera amedrontadora. Mas é esse momento que Deus tem mostrado quem são os justos e os não justos, mesmo que todos nós estamos inseridos na mesma realidade de medo, terror, pânico, porque somos todos seres humanos, e assim como eu falei, citei Pedro, provavelmente de frustração, de ansiedade, de desespero, de tristeza, mas Jesus tem nos chamado a viver esse milagre, a viver esse cuidado dele por nós. Deus nos ama, Deus tem cuidado de nós. Nós não temos visto
praga alguma chegar à nossa tenda, nós não temos visto nossas famílias serem ceifadas. E ainda assim, se essas coisas nos afligirem, nós ainda temos que confiar no amor e cuidado de Deus, porque Ele não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas e Ele não perdeu o controle de nada. E nós temos que crer nesse cuidado e nesse amor de Deus e descansar na certeza de que nada, nem um fio do nosso cabelo vai cair se não for pela permissão dele. Então, nessa noite, eu chamo você, irmão, a refletir sobre isso. A agradecer a Deus por cada cuidado, por cada detalhe, pelo amor dele, que é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Se nós como pais, se nós como filhos, conseguimos ver o amor do nosso pai para conosco e transmitir o nosso amor para nosso filho, imagine o amor de Deus por nós. Um amor de pai, um amor que cuida, um amor que zela, um amor que quer o bem. É exatamente esse o amor de Deus. Nós não podemos nos esquecer jamais. Mesmo que tudo à nossa volta diga que não, mesmo que tudo à nossa volta esteja desesperador, ainda assim, o Senhor é dele a última palavra. Então, eu agradeço a oportunidade aos irmãos, agradeço por poder transmitir aquilo que Deus tem falado na minha vida. E espero em breve estar abraçando todo mundo, estar vendo todo mundo, poder compartilhar mais da palavra de Deus, da comunhão de Deus, do amor de Deus juntos. Eu tô com muita saudade mesmo de todo mundo, saudade de ouvir um louvor. Um pouco mais cedo, antes de começar a gravar essa ministração, eu coloquei um louvor, porque eu queria entrar no clima de culto mesmo. Então eu coloquei uns louvores, comecei a ministrar mesmo louvor, e me deu tanta saudade de estar no meio dos irmãos, de estar no louvor e de ver o Senhor manifestando a glória dele na nossa congregação. Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e que no tempo dele tudo terá uma solução, tudo se resolverá. Quero dizer que amo os irmãos e agradeço mais uma vez a oportunidade. Fiquem com Deus.